Jamendo.com. Jamendo.com. Olá, como vão? Tudo bem? Estamos começando mais um podcast ambulante, hoje com meus convidados Júnior e André Alves, entrevista polêmica, cheia dos mimimi, já estamos batendo um riso aqui, deixa eu abrir a câmera dos meus convidados. E aí, Júnior e André Alves? Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? bem, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tranquilo a gente Opa. tá, né? Bora. O que vai acontecer? Já fizemos, já tomamos um cafezinho aqui, ó. Eu tô tomando um cafezinho. O Júnior não tem Acabou nada. o café tem já? Café sim, cara. Ô, Tem café calma sim. aí, pega mais que eu vou café. pegar café. Pega café que nós vai começar o podcast ambulante. Ai, meu O podcast que vai aonde você está. Hoje com Aí, ó, tem café. ó. Júnior. Ah, lá, café. Chegou. É. Café. Tem café no bule, tem café no Ah, meu bule. pai. Muito Não bom. vou mudar, não. Então, meu Bom, é o seguinte, para você que não sabe, eu sou o Marcos Caroço, estou começando aqui o podcast ambulante, o podcast que vai até você. Hoje eu estou com meus convidados Júnior, André Alves, entrevista polêmica, entrevista para nós trocar ideia, dar risada. É isso aí. Estamos bem à vontade, fui bem recebido por eles aqui e vim para Que bom. conversar. Ninguém te mordeu, né? Não mordeu não. Não mordeu não. A lenda reza que morde. Então, tem umas paradinhas que a gente ouve. A André é brava. Vai lá que você vai ver. Olha o Júnior lá. Não mordeu. Ainda não fui mordido, não fui mordido, não. Tô ao vivo com Ai, eles aqui, tá caramba. bom? Tô trocando essa ideia. E a gente vai começar fazendo perguntas, fazendo a apresentação de ambos aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui na câmera 2. Vamos lá. O que você ia perguntar pra ele, amor? Mas já? Quer É. perguntar já? Não. O que você falou que ia perguntar mesmo? Ele tem quantos? O que mesmo? Quantos podcasts? Ah, quantos podcasts? Aí eu tenho. Bom, eu Não, tenho eu tenho vários podcasts. Você tava comentando. Pode Podpah, não, isso aí é de outro. O Podpah é de um, o Podflow é de Ai, meu pai, outro. O tá meu é o bom. podcast ambulante, começando agora. Daí. Muito bem, então vamos lá. Eu gostaria da apresentação de vocês, iniciando aqui então. Eu deixo a câmera aberta. Vamos falar aqui um pouquinho com o Júnior e com a Andréia, tá bom? Vamos lá. Júnior, Andréia, quem são vocês? Apresente-se pra gente aí, por favor. Eu passo a bola pra você. Se Vamos lá. apresente, eu vou Eu atrás. me apresento. Vamos lá, Julião. Meu nome é Júnior Alves. Eu sou Alves, a Andréia não é Alves. Ah, tá? desculpa. Opa! Aproveitou o nome aí pra... Não. Ó o trono. Casou, ficou com tudo, né? Casou, ficou com tudo. Marcos, já quer me tirar teu sobrenome. Tô na roça. Olha lá, já. Então é Júnior Alves e André Alves. Não, porque o pessoal Muito bem. fala assim, a Andréia Alves, né? E depois que vem o Júnior. Não, é o Júnior Júnior Alves. Alves e André, muito. Ah, Já não. tem uma explicação. Já tem uma explicação boa aí. Muito bem, então vamos lá. O Junião estava falando, por favor, vamos lá. Então, nós viemos para Jarinu em 2015. Foi isso, né? Viemos em 2015. Não, mas quem é você, amor? Quantos anos você tem? Quantos Quantos anos anos eu casado? tenho? Quantos filhos? Ela quer passar a ficha inteira aí. É a ficha inteira, a ficha inteira. Senão depois, Marcos, senão depois vai falar assim, olha lá, já não falou a verdade, então Olha aí, começa ó. a contar a verdade. Então já solta aí a real, já solta a real. Bora lá, esse podcast tá animado pra caramba. Ai, Bora. Vamos lá, Quantos Júnior filhos? Alves. Temos 3 filhos. Muito bom. Somos casados há 30 anos, né? 30 anos. Já faz tudo isso, hein? É. Você tá velho, hein? Eu, né? Você tá com a barba branca. Tá bom. Os nossos filhos moram em Jundiaí, nós mudamos pra cá em 2015 e eu tive um AVC, né? Sim. E então nós queríamos um lugar mais tranquilo. E acabamos mudando pra cá, pra Jarinu, conhecemos algumas pessoas e foi indo e Muito bom. Andréia, quer se apresentar agora? Bora lá. Ah lá, né? Bom, como todos já me conhecem, né? Eu sou a Imagina, Andréia conhece, Alves. conhece, Andréia Não Alves. mordo ninguém. Vou falar um pouquinho realmente de quem é a Andréia Alves, né? A coisa fica séria, não tem como dar risada, né? Bora lá. Mas
eu sou mineira, né? Vim pra cá assim que eu conheci o Júnior e tudo, e a gente, né, vamos juntar as malinhas, tudo certo. E aí eu vim morar de vez pra cá, Jundiaí, depois de Jundiaí a gente veio pra cá, pra Jarinu. Como o Júnior já disse, temos 3 filhos, né? Sou uma mãe muito coruja, muito protetora. Eu sou aquele tipo de pessoa, sabe, Marcos, de proteger o seu território, vamos dizer assim. Não vai sabe? chorar, tá? Não não vou chorar. Vou segurar pra não chorar, porque hoje é pra dar risada. Segura as emoções. E cresci num berço evangélico, né? Na realidade, eu posso dizer que eu vim da roça, né? Então, tudo que você imaginar, apanhar café, arroz, feijão, carpir-milho, tirar leite. Eu sou daquela época que tinha que levar o leite até uma cidade próxima para o caminhão de leite passar e recolher os latão de leite. Então, assim, eu sou essa coisa raiz mesmo. Talvez acho que é por isso que muitas vezes as pessoas olham para a Andréia Alves, por de repente não conhecer, não ter esse contato, talvez por algumas coisas eu levar muito a sério, de repente tem uma outra imagem da Andréia. Mas eu creio, Marcos, que de repente foi por toda essa situação da criação, né? Então eu cresci com uma educação muito rígida, Certo. né? Então, assim, eu acho que foi por esse motivo que talvez eu sou, assim, essa coisa um pouco mais séria com as coisas. Eu levo muito sério mesmo as coisas. Certo. Seja como mãe, como esposa. Eu sou uma esposa chata, sou uma esposa briguenta, rabugenta. Ele sofre um pouquinho comigo, mas ele não tem nada de bonzinho também não, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui. Amor. Na verdade, Porque- eu sou bonzinho. Não, que é ruim. não. Olha lá. Porque as projeções, né? Marcos, porque todo mundo acha, Sim. por talvez eu ter essa coisa de essa cara um pouco amarrada, né? Às vezes as pessoas acham assim, nossa, o Júnior deve sofrer na mão da André, mas é o contrário. Eu digo sempre, quando o homem, Marcos, diz assim, na minha casa quem manda é minha mulher, Mas ó, é verdade. conversinha furada, conversinha furada, viu, Marcos? Olha aí, ó. É conversinha furada. Mas essa é a Andréia, Marcos. Nós somos em 5 irmãos, né? Veio uma irmã minha falecer de câncer. Sim. Foi uma fase muito difícil para nós. Né? Meu pai já faleceu há muito tempo, a gente também não foi criada com meu pai, né? Quem me criou, né? Vamos dizer, ajudou minha mãe a criar, né? Vamos dizer assim, foi meus avós por parte de mãe. Certo. Então a gente teve que aprender muito cedo a lutar, sabe, Marcos? Nunca veio nada de mão beijada pra gente. E essa coisa de ser criada com os avós, e meus avós eram aqueles católicos muito rígidos, né? Então tudo isso eu acho que formou essa Andréia que eu sou hoje, Certo. né? Mas essa é a Andréia. Ao contrário, Marcos, eu sou muito amiga mesmo, mas sei também ser inimiga. Eu sei dizer, se você quer ser meu inimigo, eu também sei ser inimiga. Por mais que existe essa situação, porque eu quero já deixar aqui, né, já que eu estou aqui, né, me apresentando, às vezes as pessoas acham, Marcos, que independente da fé e da crença de cada um, que às vezes nós temos que ser tapete. Isso não. Não, eu acredito muito em algo que eu aprendi e cresci com isso, tá? Deus, ele é amor, ele é justiça. Sim. Então, nós temos que ser justos com as coisas. Não querer ser Deus, julgar as pessoas. Certo. Mas quando você fala assim que Deus é amor e é justiça, você tem que trazer isso para você. Então, quando você ama as pessoas, Marco, que está à tua volta, quando você vê algo que está sendo feito com a pessoa que está sendo injusto, você compra aquela dor daquela pessoa. Entendi. Você compra aquilo que não é seu, mas por amor àquela pessoa que está à sua volta ou do próximo. Então, talvez eu possa dizer que por muitas coisas que eu passei, hoje talvez eu estou um pouco mais madura, Entendi. ou com um pouco mais de experiência, né, vamos dizer assim, porque eu não sou justiceira. Não adianta eu querer fazer algo com as minhas mãos, porque eu não vou mudar e não vou conseguir fazer. Mas perante aquilo que eu cresci, eu aprendi, e foi assim na minha vida, as pessoas à minha volta,
eu sei amar, mas eu também sei lutar por justiça. Eu entendi um ponto que você falou aí sobre a questão de justiça, é que vem da ética e do crescimento e do aprendizado que a gente teve lá na infância. Exato. Muitas vezes, por exemplo, o que você comentou é um fato que todo mundo devia seguir, sabe por quê? Veja bem, você vê a injustiça e ficar calado perante ela, isso fere a sua ética. Você fala assim, pô, mas eu tô vendo uma pessoa ser maltratada, Exato. tô vendo uma pessoa ser pisoteada, por que Exato. não? Eu não posso chegar e falar, ó, e aí? Não é assim, Exato. não funciona assim. Exato. Então isso que você falou é muito importante. Vamos sempre lembrar da onde a gente veio, das raízes da nossa criação. Isso. Porque isso é importante pra gente. E aí, quando a gente entra nisso, Marcos, quando a gente fala de crença, de Deus, de religião, não tem como você não prestar atenção nessas duas palavrinhas. Sim. Amor e justiça. Tem que ter, é o que prevalece, né? Porque o amor, ele é compaixão. Sim. E a justiça é aquilo que vai moderar. Porque muitas vezes não tem a tal da que todo mundo fala assim, esse amor louco, o amor que mata. Pera, mas existe aí o equilíbrio dessa situação. Sim. E como que você fala que você ama o próximo, como a palavra de Deus fala assim, ama o próximo como a ti mesmo, se você está vendo que a pessoa está do teu lado, está sendo prejudicado. E você não faz e nada você não faz nada. Aí complica, né? Né? Viu? É muito importante, Essa muito é legal. a Andréia. Não, muito bem apresentada. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu acho que... Deixa eu abrir uma câmera aqui. Ai. Eu vou abrir essa aqui. Amor e justiça. Você Amor e fica... justiça. A lente da verdade, a lei da verdade. Vou falar uma coisa para vocês. A gente observou que no ano de... durante o ano de 2018, ano político, né? Sim, Ano político. foi. Eu conheci vocês nesse ano de 2018, que eu lembro que vocês foram até em casa, né? Estavam fazendo as suas propostas de campanha. Não pula, não, né? pode falar. Legal. Eu acho que assim, naquele momento, todo mundo estava lutando, todo mundo estava correndo, isso é muito importante. Sim. Nós recebemos todos os candidatos, não precisamos citar Sim, nomes nem nada, sim. mas sim dizer que nós recebemos todos os candidatos. E você sabe que naquele momento ali, eu não tinha tido nenhum contato com vocês. Uhum. Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido o pessoal polemicar, né? Criar polêmicas falar sobre... bem, falar mal. Fala bem, fala né? mal, Aquela André coisa Alves, o Júnior lá, Sim, blá, o blá, pessoal blá. às vezes nem... Tem muita gente que não conhece a gente Sim, e sai falando mal. Mas nunca parou na rua pra conversar comigo e nem com a Andréia. então. Mas Aí vamos que tá lá. a questão. Eu acho isso... Puxa essa pergunta aí que eu acho que vai ser interessante. Essa pergunta é legal. Como foi a sua participação na política? Como que você acredita através ali do pessoal que votou em você? Você pode falar abertamente isso, porque foi um momento que vocês viveram, né? Você como presidente de um partido Sim. que estava gerenciando a campanha dela como candidata. E o pessoal quer saber, o pessoal é curioso. E eu falo pra vocês, Solta, amor. sabe o que é legal? Eu vou até abrir aqui uma câmera. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou olhar pra minha câmera aqui, ó. Caramba. Vocês queriam que eu perguntasse isso pra ela e pra ele, né? Vocês queriam, né? Eu vou cortar isso aqui e vou jogar no WhatsApp, já. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. A pergunta que eu fiz pra vocês como é que foi o desempenho de vocês na campanha? Como é que foi a participação de vocês? O que vocês sentiram da cidade, de recepção? Independente da vitória ou não, há uma Sim, vitória na opa, participação. Com certeza. Mas, Porque tudo é um caminho, Sim. certo? O Sim. Caruso, sabe o que eu acho? Vamos lá. O nosso foi uma vitória muito grande. Certo. Porque tudo que nós fizemos sem dinheiro do partido. O partido não deu um tostão. Certo, Pelo contrário, eu tive que pagar muita coisa pro partido, certo. né? E tudo fui eu que dei um pouquinho, o Gil que ajudou, a Andréia ajudou, todos Que estavam participando ali do participaram, núcleo. ajudaram, Sim. Certo, né? Então, isso foi legal. Foi uma união. certo. Apesar de que, mas esse não puxa voto, aquele não puxa, o outro puxa. Não. O legal é que teve a união. Isso Certo. que foi o mais bacana.
teve os contratempos, Como toda né? campanha tem, como né? dentro de grupo sempre Todo tem grupo. aquele que na realidade é de outro grupo, mas ele está dentro do seu Ele para está saber o que infiltrado, acontece. quer saber alguma coisa, quer passar alguma coisa. tivemos Sim, também. Normal. existe aquela situação, né, Marcos? É tipo assim, o que que eu vou ganhar para estar no grupo, entendeu? E todos os que fizeram parte do grupo, nenhum deles receberam um centavo. Certo. O dia que nós fizemos a carreata, os adesivos que foram colocados no carro, a gente não deu um centavo para ninguém. Entendi. Muito pelo contrário. Eu aqui, eu tenho sim que dar honra, porque, né, diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né, Marcos? Certo. Do grupo, eu posso te dizer que a maioria, eu não posso ser injusta com quem vestiu a camisa e teve aqueles que também não vestiram. Certo, certo. Tomaram o posicionamento deles de ficar quietinho, lá ficaram, mas como teve, por exemplo, a Tati, né, que é lá do bar do Calixto, o seu Maguila, teve o José, Elisene. teve a Elisene, quem Aline. mais? Teve a Aline, teve a Michele, teve O também Edson. o Edson, teve a Eliane, né, que é a esposa do Gordo. Quem mais que teve? São pessoas que realmente vestiram a camisa com vocês Sim, sim. e sim. participaram da campanha integralmente. Ou Sim. seja, Sim. estamos junto com a Andréia, a Sim, gente vai lutar, sim. independente do Independente resultado. Teve o independente Aldo, né, do amorzão? dinheiro, o Vamos- Aldo, Teve o Aldo, teve o Kleber. o Aldo, o Kleber. E claro que teve outras pessoas que, na realidade, não somaram. Na realidade, fez uma situação dentro do grupo que, claro, aqui tudo é Facebook. Eu não posso, momento algum, criticar, porque eu sou uma pessoa que uso muito o Facebook, Sim. né? Que é um canal aí da mídia, vamos dizer assim, que a gente não paga nada. Sim. Então, assim, teve muita polêmica, né? Teve muita polêmica. Mas eu queria voltar um pouquinho. Sim. Tem muitas pessoas, Marcos, que não sabem como a gente chegou aqui. Certo. Então, eu gostaria de ter essa oportunidade para Por falar. favor, é agora. É agora. Como que a gente chegou aqui? Eu e o Júnior, a gente sempre fez parte da comissão política da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, Jundiaí. Certo. A qual a gente sempre trabalhou com ação social, porque a igreja em si ela é muito grande. Certo. Então a gente sempre envolveu com ação social, entendeu? E a gente sempre, aqui eu acho que, querendo ou não, eu acho que eu posso citar o nome dele sem problema nenhum, mas nós trabalhamos para o Miguel, nós trabalhamos para o Luiz Fernando, nós trabalhamos para o prefeito de Cabriúva. Então, assim, a gente não veio ontem do nada, como muitos disseram, veio e sentou na janelinha. Não, a gente... Na realidade também, que muita gente não sabe, meu pai, há anos atrás, meu pai era assessor do Paulo Maluf. Ah, sim. Meu pai fez muita campanha. Seu pro avô Paulo. foi prefeito em Laranjal meu também, avô foi né? prefeito em Laranjal Paulista. A gente Então já tem uma também história tem uma história na política, política. uma participação não só Sim. nessa Não, de 2018, que todo mundo desde pequeno, começou a ver gente. vocês nesse município, mas sim de outras caminhadas. Sim, O sim. pai, avô, participação Sim, ali no núcleo sim. da igreja, como você citou. É aquela, Então isso é legal. aquela coisinha que diz que quando o mosquitinho te morde, né? Depois você não quer sair mais dela. Mas até então, Marcos, a gente sempre ficou nos bastidores. Ah, entendi. A gente nunca teve essa coisa, ou intuito, dar a cara. Porque Não, se a gente nunca fosse foi- parar nunca para foi. pensar, Marcos, A ideia nunca foi essa. Certo. se fosse pra gente parar pra pensar, talvez seria muito mais fácil, eu e o Júnior, a gente ter ido pra Laranjal, onde a família do Júnior ainda é lá, é família tradicional na cidade, Certo. entendeu? E eu ou o Júnior sair lá. Não seria mais viável? Estariam no núcleo ali de Sim, conhecimento sim, de vocês, muito mais familiares, fácil. você tá conhecidos, entendendo? pessoas que cresceram com vocês. É. Sim, entendi. Então, assim, e aí eu acredito que toda essa polêmica de quando a gente veio pra cá, que a gente foi convidado, vim pra cá, né, com a gestão passada, pra Sim. fazer esse trabalho e tudo mais. A gente veio a convite de um pastor, não quero aqui citar o nome dele, Sim. mas enfim. E até então, Marcos, para você ver que é interessante, que quando a gente veio para cá, a gente não tinha ligação com ninguém em questão de política, porque a gente veio para cá na época do Vendaval. Então Entendi. a gente pegou ainda uma fase da gestão do Vicente. ex-prefeito Vicente. Sim. Você entendeu? E algumas coisas eu até cheguei a cobrar na época e tudo, mas como eu não estava ainda no meio político, então nunca ninguém chegou a reparar tanto na Andréia.
naquilo Entendi. que eu cheguei a cobrar, mas que foi mais no final também, que foi na época do vendaval. Então, eu acho que é muito interessante as pessoas saberem um pouco disso, porque existe essa coisa que o Júnior falou, sabe, Marcos? Tem pessoas que me odeiam. Quando você fala Andréia Alves, aquela mulher é grossa, aquela mulher é mentirosa, aquela mulher quer se aparecer, aquela mulher, o negócio dela é interesse político. Gente, não. Sabe o que eu digo para quem pensa a respeito disso? Vem conversar com a Andréia. Entendi. Vem conversar. Eu não tenho que enganar ninguém, mas eu quero contar quem é a Andréia. Porque é mais fácil, Marcos, você saber quem é a Andréia, você vindo falar comigo, do que você ouvir quem é a Andréia pelo Júnior. Geralmente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O pessoal, isso acho que é do ser humano mesmo, julgam sem conhecer. Sim. Nós Sim. todos somos falhos, somos Sim, pecadores, sim. temos defeitos, mas eu Sim. acho que é assim, saber de uma pessoa pela boca da outra, eu acho que nunca será tão verdadeiro quanto você ir até a pessoa conversar e se inteirar. Sim. Muitas pessoas perdem amizade, contatos e contratos e outras coisas Uhum. mais porque deixam que outros Envenenar, na façam o realidade. currículo de um terceiro. Isso. Não, Ah, isso. fulano? Não, fulano, já ouvi, aí a pessoa, opa, então não vou. É. Às vezes não é isso. Como eu falei pra vocês naquele início aí, no comecinho do vídeo, há uns minutos atrás, eu conheci vocês nesse momento aí, que Sim. vocês foram até onde eu moro lá, se apresentaram, foram bem recebidos, Sim. você lembra? Sim. E fizeram sua proposta de campanha dentro do seu direito e da legalidade, isso é muito importante, Sim. certo? Só que uma das coisas, e eu falo pra vocês, hein? Eu falo porque aqui ó, vou colocar aqui em mim, ó. Aqui, Eu ó, falo- no olho. Porque eu li todas as propostas de todos os candidatos aqui da cidade, certo? Isso é olho no olho. Eu li, ok? E eu lembro que vocês, nas suas propostas, estavam voltadas bastante para vários setores, para todos os setores da Sim, prefeitura. Eu acho sim. que isso é legal. Pelo que eu entendi, não é paparicano nem nada. Eu Não. sou. Pessoal, eu Você é sou um neutro, né, apresentador, Marcos? eu estou neutro, não estou participando de Sim. política nenhuma. Sim. Por isso eu tive a cara e a coragem de vir aqui conversar com vocês. Que amanhã depois você vai apanhar. Aí daqui a pouco vem, você viu lá o caroço lá, bebê, agora pronto. avisa. Olha, você eu não sou sendo um perseguido tá apresentador. ótimo. Não, eu sou um apresentador, eu estou no meu direito de trabalhar, De de ir e fazer, vir, né, Marcos? o que eu bem entender dentro da legalidade, Ir e vir. não ferindo a honra de ninguém Exato. e não prejudicando ninguém. Você tocou num assunto, Marcos, que eu quero finalizar, tá? Com essa coisa da política aqui, como Sim, a gente sim. chegou aqui. As pessoas confundem muito. Confunde muito, porque assim, muitos que me atacaram no Facebook, levantaram calúnia a meu respeito, fez isso a Andréia, a pessoa da Andréia, Certo. tá? A pessoa da Andréia. Porque assim, hoje eu sou uma pessoa pública, mas até então eu não era. Então as pessoas feriram, caluniaram a Andréia. Entendi. Não a pessoa pública até então. E mesmo assim, sendo pessoa pública, cabe-se. Amor, o gato. É o gato. Vai lá, toca ele, você não vai Não, contar aqui. deixa o gatinho. Deixa o É gatinho, bom pra, não pode é bom tocar pra o provar gatinho. que nós estamos ao vivo, estamos aqui, ó. pai, Estamos deixa aqui o gatinho fazendo aí. tudo junto, Meu tudo só alegria. Gatinho. Então, Marcos, Muito bem. uma coisa que eu percebi que não. Amor, vai lá, de Ah, verdade. deixa Vai lá. Ele tá querendo namorar. Tá procurando a gata ali. Tá. Prossiga, prossiga. Então, Marcos, eu vejo assim que as pessoas aqui, eu ainda vejo que existe uma dificuldade Sim. de saber o que são os seus direitos e leva para o lado pessoal. Hoje, o que eu percebi? Muitos não gostam da Andréia porque levou para o lado pessoal. Não Entendi. levou para um lado, não. Ela está mostrando a verdade que muitos não gostaria de mostrar e não mostraram. Entendi. Ou a Andréia, ela está querendo mostrar como que funciona o meio político, como que funciona os deveres e obrigação do político e os deveres e obrigação nós como munícipe. Certo. Então, assim, eu fui muito caluniada e ainda sou, e muito perseguida. Sim. Porque eu vejo que a população ainda tem essa dificuldade. E cada um vai, na realidade, fazer o quê? Proteger o seu lado, Entendi. né?
e ser omisso. Aí entra aquela conversa que a gente teve no começo. Marcos, eu nunca vou ser omisso a coisa errada. Entendi. Doa a quem doer. Nunca. Ainda mais se eu souber que é uma pessoa que está à minha volta, veio pedir a minha ajuda, eu sei que essa pessoa está sendo prejudicada, eu vou abraçar a causa dela, não tenha dúvida disso. Falando em abraçar causa, eu até falo pra vocês que a gente teve uma conversa há um tempo atrás, né? Nós tivemos uma conversa, vocês falou que participa, né? E participava até um tempo muito de projetos sociais. Fala um pouquinho pra gente, Sim. esses projetos sociais que vocês participaram, Quer hein? falar, amor? Pode falar. Marcos, tudo envolve a questão da igreja. Certo, Porque na época, quando a gente estava em Jundiaí, congregando lá, a gente tinha um trabalho que era com clínica de recuperação. certo. Então, assim, como que funcionava essa situação? Então, a gente saía à noite, né, com outros irmãos da igreja, Certo. e a gente ia levar o café, o lanche, comida, sopa, Marmita, né, amorzão? alguma coisa, E sopa. roupa, enfim. E aí a gente fazia essa abordagem. Se a Sim. pessoa que estava ali na rua, se ela gostaria de ser internada, né? Certo. E muitas vezes a gente encontrava pessoas que pediam, pelo amor de Deus, que queria sair da rua, né? Sim. E aí a gente tinha um pastor, Pastor Jefferson, que hoje ele não está cuidando mais da clínica, é uma outra pessoa parente dele, mas ele foi para a África e acho que agora voltou. Missão também. Missão na África. Missões, certo. E ele foi um pastor que ele abriu as portas, eu posso assim dizer. Então, às vezes a gente chegava no mês, a gente levava 3, 4 pessoas para a clínica dele. Tanto masculina quanto feminina. Ah, Tinham sim, duas entendi. clínicas. Ah, entendido. Homem quisesse se internar ou mulher, a Certo. gente tinha vaga lá, que ele deixava sempre vaga aberta pra gente. Então, Entendi. esse era um dos projetos, assim, que na realidade, eu me emociono a falar porque, Você falou que não ia Marcos, chorar hoje. é assim. Às vezes a gente vê a pessoa que é usuária de droga ou um alcoólatra ser tão julgado. Eu posso ser julgado pelo que eu vou falar, Certo. mas eu não me importo. Que não presta, que é isso e aquilo. Posso dizer uma coisa? Sim. Só cabe o direito de alguém falar isso quando eles vivem essa situação. Sem ou que dúvida. tem alguém na família. Ou quando faz um trabalho Só fazer uma social para ver colocação. essa situação. O que as pessoas não entendem que o alcoolismo e a adicção são uma doença, É uma doença. Sim. né? Que vem de pai para filho. Então, aquela pessoa ela precisa ser ajudada. Certo. Não é porque ele é um sem vergonha, um pilantra, um safado, rouba, né? Entendi. Mas ele precisa ser ajudado. Então nós precisamos internar a pessoa, ela ficar vários meses. Fato é que nem aprender todos- a viver Nem, com a sociedade. nem Entendido. todos, Marcos, nem Entendido. todos. Quando a gente levava, internava, o pastor mesmo falava, né? Falava assim, Andréia, vocês trouxeram 4 esse mês, você pode ter certeza que é provável que fique 1. Verdade. Certo. Entendeu? Porque muitos, eles acabam não querendo ficar. Então, esse é um dos projetos. Outro projeto, Marcos? Mas antes disso, conta, e para você ver como é gratificante isso. Certo. Uma vez nós estávamos no mercado fazendo compra, lembra? Sim. Conta essa história. Bom, depois você vai editar o vídeo, senão o negócio vai ficar muito Não, longo. aqui nós vamos colocar na íntegra. Aqui ficou top. Tá excelente, ó. Tá excelente, Porque tá é muito excelente. bacana essa história. Não, é porque importante. É assim, primeiro... Isso é gratificante. É assim. Quem ajuda as pessoas e Sim. tem esse retorno. Sem dúvida. O que eu quero contar aqui, primeiramente, quero deixar aqui bem claro, eu não ia tocar nesse assunto, mas o Júnior, né, eu vou tocar. Porque às vezes as pessoas podem achar que a gente quer engrandecer. Não. E às vezes, Marco, quando a gente faz algum trabalho, ação social e toda essa situação de projeto, por exemplo, que eu tenho de cortar cabelo, de ir no asilo, de ir em clínica de recuperação, que também é um outro projeto, que é algo que eu sempre fiz, só parei agora porque eu estou aqui em Jarinu. Aqui em Jarinu você tem a dificuldade de ter parceiros para você poder ir na clínica de recuperação. Como que eu vou Entendi. numa clínica cortar o cabelo ou fazer unha das meninas que estão lá se só eu? Não, precisa de uma... Precisa. E do Jundiaí pessoal. eu tinha mais parceria, né? Certo. Não que de repente, se eu falar eu quero fazer, eu consigo pessoas. Mas como hoje eu vivo aqui, sabe, eu gostaria que as pessoas se movessem em questão disso, sabe, Sim. Marcos, de fazer. Porque eu digo assim, que é muito gratificante espiritualmente falando. Espiritualmente falando.
E essa situação do que o Júnior disse, de um rapaz que eu lembro direitinho ali na Vilares, na verdade não era pra gente ir pra lá, quando a gente saiu pra levar os lanches, o cobertor, estava muito frio, né, amor? Sim. E na realidade, aí eu falei, gente, ainda sobrou muita sopa e tudo, ainda tem cobertor ainda. Ah, mas eu acho que não vai ter ninguém. Eu falei, não, vamos pra estação. Da estação a gente vai ali pra Vilares, ver o que tem ali em volta da igreja. E naquela época, Marcos, tem ali o coreto e ainda não era murado. Não era Certo. murado, ainda estava aquela praça livre ainda ali. E aí a gente foi, tudo quando chegou lá, tinha um moço encolhido no canto. E eu sempre fui assim, Marcos, não é demagogia, não. Eu sempre sentei com eles no chão, sempre abracei eles. Certo. Às vezes tinha pessoas que estavam com a gente e falavam assim, André, como que você tem estômago? Eu falei, eu não sinto. Certo. Então eu sempre fui dessa forma. E eu lembro que estava esse rapaz lá no cantinho, e eu fui e sentei ali, Marcos, sentei com ele, e aí eu falei, tudo bem? Aí ele, né, acordou meio assustado, porque ele estava assim com o boné no rosto. Não, tudo bem. Eu falei, você está com fome? A gente tem sopa, a gente está com cobertor. E ele estava sem tênis, né, amor? Que foi você que tirou e deu para ele, né? Certo. Aí, Marcos, a gente conversou com ele, ele falou assim, olha, eu não quero sopa, eu não quero cobertor, eu só preciso de um sapato, que eu tô com meu pé muito frio, foi onde que o Júnior tirou e deu pra ele. E ele falou assim, eu quero ir pra uma clínica. Sim. Aí o Júnior falou assim, cara, você quer ir mesmo? Né? Certo. Porque... Aí o Júnior virou e falou pra ele, você não tá passando pano porque é época de frio, eles querem ir pra clínica pra ter o cobertorzinho, pra comer. Pra tá, A gente já entendido. sabe como que funciona, a gente Certo. sabe como lidar com eles, a gente sabe que eles são manipuladores mesmo, a gente sabe como é que funciona. Certo. Marcos, só vai pra clínica e fica quem quer recuperação mesmo. Quem não quer pra passar pano, ele vai voltar pra rua, ele vai continuar usando droga, ele vai roubar porque ele precisa alimentar a doença dele. Certo. Essa é a realidade. E não é só a pessoa que está doente, a família em volta está doente, Sofre né, Marcos? também, né? Tá Sofre todo mundo muito. doente. É codependente. Essa Certo. é a realidade. Tá bom, Marcos. Aí a gente ligamos pro pastor, o pastor falou, não, pode trazer isso, já era 1h da manhã, né, amor? 2h da manhã. A gente chegou 2h 2h da manhã na clínica. É. Aí levamos ele, tá bom. Aí deu 20 dias, ele queria bater num cara lá dentro, o pastor chamou a gente, porque até então a gente não tinha localizado ainda a família dele, e a gente ficava responsável, porque a gente levava. Ah, entendi. Aí o pastor falou, olha, vocês vêm aqui e tudo pra tentar conversar com ele, acalmar ele pegou a faca, tal, não sei o quê, e se ele já é a segunda vez, e eu não posso deixar ele aqui pra ele machucar alguém, então eu vou ter que abrir o portão e falar pra ele ir embora, ou vocês vêm buscar ele, deixa onde vocês pegou ele. Aí a gente foi, conversou, chorei muito com ele, conversei muito com ele. Aí ele falou onde a gente podia localizar a família, ele deu o telefone. Sim. Eu falei, tudo bem, então a Certo. gente vai atrás da família pra poder vir aqui te ver. Conclusão, Marcos, aí a gente foi, ele ficou, foi embora, a gente nem viu, né, amor? Nunca mais. Quando ele Depois foi de embora. ano, A gente Quantos nem foi anos? despedir dele. 4, 5 anos. Aí, né? Marcos, Depois. passado um tempo, amor, foi muito mais, foi 12 anos, foi agora há pouco. Nossa, é verdade. A gente tava não, aqui é verdade, quando a gente tava encontrou aqui, com é ele. verdade. A Aí, gente já tava em Jarinu. Aí Certo. a gente passou no supermercado, Tava passando em Jundiaí, caixa, no né? caixa. Aí tá aquele moço olhando. Olhando. Só que eu fico assim, né, Marcos, O cara porque- olhando, o cara olhava pra mim e falava, "Ih, Será? Não, mas não foi bem isso, não foi bem Entendi. isso. Na realidade, Marcos, o que aconteceu? Mas ele tava com a esposa, mas ele Certo. olhava e falava, meu, Ele queria algum contato, talvez É. ali ele lembrou, claro, ele lembrou. Lembrou. Aí, Sim. o que aconteceu, Eu não Marcos? lembrei. Você não eu lembrou. não lembrei. Ele Entendi. ficou olhando, e aí, Marcos, é tudo aquela situação. Como a gente já sofreu emboscada, já fui ameaçada, então, às vezes, dependendo conforme a pessoa olha pra mim, eu tento lembrar se essa pessoa é do Facebook, da onde que ela é e por que tanto ela tá me olhando. Porque às Entendi. vezes, Marcos, Facebook é uma coisa, pessoalmente é outra. E às Sim. vezes teve pessoa que falou assim pra mim, nossa, eu converso com você todo dia no Face, você encontrou comigo, nem olhou pra minha cara. Eu falei, misericórdia, eu falei, me Não perdoa, lembro, pelo não amor de lembro. Deus. Não lembrei, né? Foi Eu muita sou ruim. gente também. Bastante pessoas. Aí, Marcos, ele pegou, ficou olhando, e eu falei, né, fiquei meio desconcertada, falei, não sei o que esse cara tá olhando, não lembro do cara. Mas isso, ele tava na nossa frente, É. ele passou, né, e foi embora. E Aí depois quando, nós passamos, quando a gente saiu lá Só que ele fora, ficou esperando a gente lá fora. aí, Marcos, ele virou e falou assim, Você não lembra de mim? André, aí ele falou pra mim,
oi, André, você não lembra de mim? Aí eu falei, meu amigo, não lembro. Não sei quem você é. Aí ele falou assim, mas é porque eu engordei. Na época eu era magrinho, tal, Tava tal, bem tal. gordinho. Aí ele falou, mas você não lembra de mim, André? Nem da minha voz? Eu falei, não lembro. Eu falei, olha, que vergonha. Me desculpa, mas- eu não lembro mesmo. Aí o Júnior chegou, aí eu falei, amor, você lembra dele? O Júnior, não. Eu falei, amor, você não lembra também? Porque o Júnior, ele é de guardar, né? Assim, o Certo, nome da memoriza pessoa. um pouco mais. Sim, mas Aí o não Júnior, lembro, hein? não lembro. Aí, conclusão da história. Aí ele chamou a esposa dele e falou assim, essa aqui é minha esposa, tal, tal, tal. Tá vendo aquela moto? Aí eu, tô. Aí ele falou assim, isso eu devo a você e o Júnior. Aí eu me assustei, eu falei, né? Eu falei, você deve pra mim e pro Júnior? Eu não entendi. Certo. Aí ele foi e falou assim, vocês não lembram que vocês me internaram? Aí foi um chororô danado. Aí que eu fui ele- lembrar. Aí Aí ele começamos a lembrou, lembrar. você lembra que você sentou comigo lá no chão? Você lembra que você perguntou se eu queria sopa? Eu falei que eu queria. E Você ele não lembra? lembrando, E a gente Ele não foi. lembrava, eu não lembrava. Marcos, eu não lembrava. aí ele foi Ele- contando aquilo, Marcos. E aí ele disse assim, Andréia, eu só disse a moto porque eu tô de moto, mas eu também comprei a minha casinha. Ele falou assim, Andréia, pois todos os dias, quando eu entro na minha casa, não tem como lembrar, esquecer de você e do Júnior. Falou assim, porque se eu tenho isso, graças a vocês, porque vocês me tirou daquela situação. Então, Entendi. Marcos, assim, eu disse assim pra ele, eu falei, olha, É Deus, não é? eu falei assim, A gente é só instrumento. eu falei né? assim, se você tem o que você tem, foi mérito seu. Porque você não quis mais viver naquela vida que você estava vivendo. Certo. E eu falei, naquele dia, eu falei pra ele, sabe o bom samaritano? Eu falei, a gente só foi o bom samaritano. Fizemos A gente nossa- passou por ali Passou, pegou ele e levou. e a gente pegou você e levou. Eu falei, o mérito é seu. Eu falei, eu tô muito feliz. Mas eu só chorava. Não tivemos custo, não tivemos nada. Só foi pegar a o pessoa. encaminhamento ali. encaminhar. Na verdade, a Então, mão amiga naquele momento. isso. Que é, eu acredito, que é a instrumentalização que Deus faz. Ele te coloca na hora certa, no momento certo, com a pessoa que está Sim. precisando. Sim. Sabe, eu falando em Deus e falando da questão da fé, eu lembro uma coisa muito importante também. Até a gente vai e volta nas conversas, né? Não, A faz gente vai e parte. volta. Eu lembro que você, quando vocês estiveram lá em casa, vocês dois estiveram lá em casa, vocês começaram a conversa, falando ali das suas propostas e tudo mais, Sim. só que vocês terminaram, sabe como? Fazendo uma É oração ali verdade. Foi. com a família. É Foi. verdade. Foi. Isso na casa de uma família católica que recebeu vocês bem. Não, vocês Sim. receberam E- muito bem. E Vocês foram falou assim, muito- não, vocês podem voltar aqui, que a Foi. gente gostou da conversa de vocês, a gente Sim. gostou do bate-papo, a gente gostou das propostas Sim. e tal. Só que, não só falando disso, mas falando assim, que eu acredito muito assim, ninguém sabe do dia a dia da gente. Não. E a gente batalha, a gente enfrenta, passa as dificuldades, Sim. passa as situações. Por isso que eu falo que nós não devemos conhecer as outras pessoas, por boca de terceiro. Sim. E o que você falou é importante. Venha conversar. Venha me Isso. conhecer, venha perguntar de Sim, mim. Fala sim. comigo, bate no meu portão, Sim. ou me encontra na rua. Oi, você é Sim. André? Posso falar com você um minutinho? Marcos, e o mais engraçado é que tem muitas pessoas que me xingou muito, que teve um dia que o meu filho viu aí algumas postagens, meu filho passou mal e ligou pra mim e falou, mãe, pelo amor de Deus, você não precisa Você não disso. precisa Falou, disso. mãe, o que é isso? Quanta humilhação você tá passando neste lugar. Falou, mãe, pra que isso? Você tá brigando por um povo que, na realidade, eles não querem a verdade, eles não querem que alguém lute pelos direitos deles. Ele falou assim, mãe, você não precisa disso. Meu filho ficou muito chateado. Ficou. Aquele dia, Marcos, Ele falou, volta É, pra cá, deixa tudo aí. aquele dia, assim, Vocês não precisam disso. aquilo mexeu muito comigo, como a questão da emboscada, né? Sim. Que foi uma outra situação aí que várias pessoas dizem que foi a armação do Júnior, que o Júnior armou, que o Júnior fez, que o Júnior não sei o quê. Então, A assim, minha sorte, a sorte dela, Sim. a respeito dessa emboscada, já que ela falou, a minha sorte e a sorte dela, e eu falo, é Deus, Sorte primeiramente, Primeiramente não é Deus. sorte, é Deus. Certo. É isso aí, não é Eu sorte. sou gestor de segurança, eu trabalho com isso. Certo.
né? Então eu fico ligado 24 horas. Certo. E eu vi o cara chegando e eu falei pra ela. E eu comentei com ela. Eu falei, esse cara vai arrumar pra gente. Certo. Ela que não acreditou. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês que tocaram nesse assunto, que é um assunto que muitos talvez queiram saber, não pelo jornal, não por boca de Sim. terceiro. Eu acho que foi um momento, uma situação de fragilidade que vocês viveram, claro, estava ali em exposição, né? Sim, sim. Apesar de, graças a Deus, não ter dado nada, graças a Graças a Deus, Deus, né? sim. E a observação Sim. sua também. E Sim. a fé que vocês têm. Sim. Eu falo uma coisa pra vocês. E como foi esse momento? Foi um momento, claro, tenso, mas como é que vocês se sentiram? Vocês. Olha, Marcos, é assim. Eu, na realidade, a ficha só foi cair depois De 3 dias. 3 dias. Sim. Depois de 3 dias a ficha caiu, né? Portanto, que quando eu cheguei em Jundiaí, na época, né? Porque a gente tinha saído daqui para ir buscar a minha filha, que estava no serviço, que tinha perdido o ônibus. Foi por isso que a gente saiu daqui. Na realidade, eu estava no hospital com uma mãe, que a gente foi acudir uma mãe com uma Sim, criança. sim. E foi lá que a gente foi monitorado pela pessoa que fez Que e armou essa conduziu situação. toda a situação. Certo. Né? pessoa Então tava lá. a gente foi monitorado ali no hospital, tá? Então Certo. foi dali que partiu tudo, tá? Certo. E aí, quando a gente saiu, desceu aqui perto dessa ponte, que o cara já encostou a moto, na realidade. Na realidade foi assim. No Natal. Na Natal Lorenzini, eu vi uma moto descendo essa rua. Porque do jeito que o cara desceu, ele fez a curva, eu até olhei no retrovisor, eu falei, meu, o cara tá de carreta, né? Porque ele abriu assim, porque eu acho que ele veio numa velocidade muito grande. Certo. Pra né? não perder a gente, Pra não né? perder a gente. Sim. Só que eu acelero bem, eu gosto de puxar. Certo. E eu acelerei bem, e o cara... Só que Puxou atrás. Puxou atrás. Mas Certo. conta a história. Ah, Só sim. que assim, Marcos. O que é? Ah, Quem já apareceu? achei um aqui, ó. Deixa eu colocar a minha câmera. Olha aqui, ó, quem veio no Esse é o colo aqui, lindão, ó. esse é o Olha que lindão. É o beleza. lindão, vem descontrair. Veio Vai descontrair mexer. também, ó. Vem, Olha que mexer, beleza. vem. Pega ele, amor. Vem aqui, lindão. Marcos, é assim, a hora que a gente percebeu a situação, Certo. Porque quando ele veio, ele tentou, eu subindo a Natal Lorenzini, ele tentou vir do meu lado direito para pegar essa aqui. A hora que aqui eu vi, na eu já, pontinha, Marcos. eu já peguei a letra e falei para ela, falei, esse cara vai armar pra gente. Certo. Eu falei, abaixa. Falei para ela, abaixa. E o cara veio pra acertar ela e eu fechei a porta para ele. É que como aqui Certo. não tem acostamento, Marcos, então na hora que ele veio, com a velocidade que ele veio, e foi aí que eu me assustei, porque ele não veio do lado do Júnior para fazer alguma ultrapassagem, não. Ah. Ele jogou Jogou do pro meu outro lado. Ah, É como se entendi. ele Porque ele como tava sozinho, ele ia tirar aqui nela. Entendi. Isso. Entendeu? Então, Agora entendi. entendeu? Certo. Então aí quando o Júnior percebeu, Eu o Júnior só fechei a falou para porta, mim. falei pra ela, abaixa, segura, que eu vou fazer esse cara me ultrapassar. Só tem uma parte lá na curva que tem uma entrada de uma Uma casa. casa, não tem Certo, uma casa ali sim. no alto? Eu falei Sim, assim, eu vou jogar. Eu falei não, eu joguei o carro na velocidade que eu tava. Eu joguei o carro, ele desequilibrou e me passou. Certo. Aí foi minha vez, aí eu fui atrás dele. E eu Certo. vou ser sincero pra você, eu ia atropelar ele e ia passar por cima. Essa aqui começou a gritar. Eu entrei em pânico. Ela entrou em pânico. E Eu começou a entrei em gritar, pânico. não. Eu falava, abaixa, e eu pra cima do cara. E eu pra Certo. cima do cara, e entrando nas curvas, e eu tava com o carro 1.8, ele não ia fugir de mim, né? E Certo. ela começou a gritar. Quando chegou perto da igreja, lá do Pitangal ali, né? Pitangal, o que aconteceu? Ela começou a gritar tanto, eu falei assim, eu encostei o carro. E o cara foi. Eu falei, esse cara vai matar a gente. Não é coisa da sua cabeça, é coisa da sua Eu cabeça. fiquei falei, não é. apavorada, Marcos, porque assim, sabe quando você não quer acreditar no que está acontecendo? Então, assim, e eu já tinha sido ameaçado naquela semana por um vídeo que eu tinha feito e tinha jogado no Facebook. Entendido. Você entendeu? Só que eu falei assim, não, deve ser coisa da minha cabeça, é porque eu fui ameaçada e aí eu tô, né, você fica Não com tinha aquela processado preocupação. ainda, Não, né? ela não, mas ela Conclusão assim da mesmo. história, eu sei que quando foi ali perto da Sapori, não tem a plaquinha Não, de Sapori? foi assim, eu parei lá e falei pra ela. Eu Certo. falei, esse Isso, cara, bravo. e eu ainda virei pra ela e falei assim, lá na frente ele vai fazer uma emboscada pra gente. Certo. Coisa da sua cabeça. Falei, tá bom. Só que eu fui devagarzinho com o carro.
Certo, Eu fui devagarzinho. Eu acho que o cara lá perto da Sapori, certo. tem aquela descida e tem a entrada de uma rua de terra, Sim, certo? O que aconteceu? Chegando lá perto, eu olhei, eu vi a moto parada. Eu tava em terceira, eu joguei uma segunda, abaixei ela, falei, abaixa. Ah, o que foi? Eu falei, abaixa. E acelerei. Eu sei que eu passei por ele, eu tava a 120 por hora. sim. E o cara, eu acho que ele pensou assim, Por estar no escuro, eu acho que ele não ele tinha não noção. enxergou, ele não tinha noção. E Se era a porque como gente, eu era outro parei, carro, né, amor? Ele não sabia se era eu, se era outro carro. Ele Você tinha falou, voltado. Isso. se eu tinha voltado, ele Entendido. falou assim, meu, eles perceberam. E realmente a gente Se a percebeu, gente Sim. percebeu. né? Então ele ficou esperando. A hora que eu passei, que ele viu que era o carro, que ele descarregou. Sim, Aí ele começou, e eu segurando ela para baixo, e dirigindo, E eu dirigindo? entrei na curva, eu tava com o vidro aberto, e eu ouvi 3 projéteis passar do meu lado. Eu Certo. ouvi, porque você ouve o assobio. Sim. Faz sum, sum, eu ouvi 3. sim. Foram Né? mais de 8 tiros. Não, foi muito mais. Ele descarregou a 380 no carro, só que Certo. pegaram 3 no carro. Certo. Né? Foi feita a perícia, munição velha, sorte nossa, né? Sorte. Deus, né? Munição velha, o cara muito ruim de tiro também, graças a Deus. Graças a Deus. Né? né? Mas acertaram 3 no carro. Certo. Né? Que eu tive que vender o carro depois, tudo. Mas assim, Quando a gente veio conversar com quando o delegado, eu fui embora, né? ela volta. Eu falei, você tá louca? Falei, você tá louca? Ela volta. Eu falei, você quer voltar pra morrer? Marcos, a E coisa eu é fui tão... embora. Não, a Eu coisa fui é tão... parar, quer ver? Pra ver o estrago, eu fui parar naquele posto Posto de da Unip. gasolina lá perto da Unip. Eu Sim. parei o carro lá e eu desci. Eu olhei e falei, meu, não tem tiro, eu não tava enxergando. Aí Aí eu vi. depois ela viu, falou, ó, um aqui. Aí eu fui na Aí minha eu vi. porta, meu, e Eu- nenhum ia acertar ela, os 3 acertaram em mim. Aí, ó, salvou-se, né? Salvou-se, né? Nossa, mas é o que eu falo. São momentos angustiantes, graças a Deus que já Graças passaram. a Deus. E eu espero até que a pessoa que tentou fazer esse mal seja perdoada por Deus e por vocês. Posso Apesar dizer, de Marcos? tudo. Não, eu posso te eu tenho que dizer... torcer pro melhor, né? Não, eu Sim, posso te Entendi. dizer, Sim, Marcos, eu entendi. posso te dizer, hoje, eu posso dizer pra você de todo o meu coração que eu perdoo essa pessoa, até porque eu já olhei no olho dela. A gente Entendi. sabe. A gente sabe quem Entendido. foi. Entendeu? É, Foi muito na cara dura. eu Foi tô- feito muito eu- assim. eu cara. digo- eu digo pra você que eu perdoo e já perdoei ele de coração. Mas eu não esqueço dele nas minhas orações e falo, Deus, o Senhor sabe o que ele fez. Certo, A qual eu não prejudiquei a vida dele em nada. certo. Falei, mas a tua justiça, ela é fiel. A do homem falhou. Porque o delegado, o que estava aí, ele simplesmente, ele arquivou. arquivou. Ele disse que era Foi a briga de trânsito. Como é que eu ia... A qual eles não foram na unidade mista ver câmera, onde a gente foi monitorado, não pediu desbloqueio de telefone, enfim. Então, a gente tinha tudo. Pra pegar a A pessoa. pessoa não foi ouvida, Marcos. A Entendi. pessoa não foi ouvida, enfim. A testemunha, que nós temos uma testemunha. Ah, A testemunha também não foi ouvida. Nós tivemos que pegar a testemunha na casa dela e levar pro delegado. Onde já se viu isso? mas enfim, Entendi. Marcos, então eu digo pra você que eu perdoo essa pessoa, já tá perdoado, mas eu creio na justiça de Deus. Assim, uma hora ele faz É. a obra dele, ele tem Sim. o momento certo. Eu tenho vontade de conversar com a pessoa e dizer, cara, por que você fez isso? Mas eu tenho vontade, mas é com Deus. Mas eu gostaria Eu muito. não tenho, sabe por quê, Marcos? Só a Eu gente sei. sabe, Marcos. Só a gente sabe o que a gente passou, só a gente Marcos. sabe o que a Entendi. gente passou, entendeu? Marcos, Entendi, pra entendi. encerrar esse assunto, eu segurando ela, pra sabe? encerrar esse Depois assunto, tudo- só vai ficar muito longo aí. Não, tranquilo. Marcos, eu falo pra você que todas as vezes que a gente passa ali, nesse local, me dá um frio na espinha. Certo. Eu digo que eu, pelo menos, Andréia, eu nunca vou esquecer. Hoje não Sim. dói mais. Sim. Hoje não dói mais. Hoje eu não tenho raiva, entendeu? Mas é algo Que que... marcou, né? Não tem como. Marca muito, né? Você tá entendendo? Infelizmente, né? Mas aí a gente deixa Deus fazer a parte dele, tá tudo certo, a vida continua. A e vida a gente continua e tá a aqui. gente supera. Opa. Sim. Agora vamos lá para algumas perguntas aqui.
para nós fecharmos, eu tenho a pergunta para vocês. Manda bala. Projetos futuros, vocês vão participar? Tem pretensões na política? Independente, vamos dizer assim, independente de concorrências, eu acho que vocês têm o direito, vocês têm a legalidade aí dentro do partido que vocês participam. Nós somos forasteiros, não esqueça Entendi. Mas forasteiro faz parte. Ah, sem dúvida. Uai, tá no local. Uai, eu parte, tô né? aqui, né? Então fica essa pergunta pra vocês, porque eu vou fazer um cortezinho depois aqui desse aqui. Tá. Você vai ver o tanto de curioso. Vai ter que Vai ter que assistir. Pera aí. Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro pra saber onde tá essa pergunta aí, viu? Eu falei que o meu podcast ia ser maluco, porque é o seguinte, ó, veja bem. Eu acho que foi o mais esperado. Eu fiz lá com o pessoal, até vou dar um beijo pro pessoal da faculdade, a Claudineia e a Juliana. Obrigado pela recepção. Deixa eu colocar aqui na minha câmera aqui. Legal. Claudineia, Juliana, obrigado pela recepção. Foi o primeiro episódio, esse é o segundo. Sim. E o podcast ambulante vai aonde você está pra gente ouvir história. É isso que eu quero ouvir, eu quero ouvir história. Tô conversando com o André Alves e com o Júnior hoje. Tenho a Dalete Oliveira no dia 14. Mas eu quero mais. É eu isso quero daí. mais, ok? Vamos lá então, a pretensão de vocês aí. Vocês têm pretensões? Porque é o seguinte, deixa eu lembrar uma coisa. Você foi chamada de Bolsonaro de saia de Jarinu. Sim. Sim. Ela foi chamada de Sim. Bolsonaro Sim, de foi, saia. foi. Pelo dizem, e também foi, até mesmo É foi, polêmica, eu acho, né, Marcos? não só pela concorrência, mas pelo modo que vocês estavam trabalhando. Sim. Essa questão de Sim. você falar e você também afirmar que vocês fizeram uma campanha Limpa. sem dinheiro, Sem sem dinheiro. lutando. Eu vi Seja- vocês muitas vezes na rua aí, vi os demais Sim. também. Encontrei vocês uma vez no Campo Largo, vocês estavam andando lá no Sim, casarão 1, casarão 2, tava. Sim. pra aquele lado lá. Nossa, isso. E aí o pessoal chamou vocês chamou ela de Bolsonaro de saia. Falou, olha lá, o partido do Júnior é o Bolsonaro de saia lá, André. A gente ouve. Sim, Porque a gente sim, é uma figura pública também, tá sempre Sim. na cidade, conversa com todo mundo. Sim. E ouve de tudo. E aí, pretensões? Marcos, eu pretendo sim, né? Eu pretendo sim vir, né? Mas eu acho que é muito cedo para eu dizer para você assim, Marcos. Eu estou no grupo X, ou vou para grupo Y. Eu acho que é ou muito vou sair cedo. X ou Y, ainda não é o momento. Não né? mas que eu venho, isso eu não Certo. tenho dúvida, né? E eu quero dizer aqui para quem for assistir o vídeo e tudo mais, né, ver aí, Marcos, eu só desejo de coração para essa cidade que o povo realmente seja respeitado. Quando eu digo o povo, Marcos, eu estou dizendo os funcionários, Sim. a população, Sim. o munícipe, o turista que vier para a cidade, que seja respeitado. Certo. Porque tem uma coisa aqui que me incomoda, eu vou dizer que me incomoda, é quando às vezes a gente está cobrando alguma coisa e tem pessoas que vai lá, né, na postagem, ou às vezes eu recebo áudio que fulano, ciclano falou, por que não pega a mala e vai embora? Gente, a cidade está crescendo. Aqui ninguém é dono da cidade. Eu entendo que existe, Marcos, essa coisa da família tradicional. Filho da terra, A né? gente O tem filho que da terra. respeitar a família Entendido. tradicional. Sim. A gente tem que respeitar. Sim. Mas a partir do momento, Marcos, que não existe, como que eu posso te dizer, uma recepção para quem chega na cidade, eu acho que fica muito difícil você devolver um respeito para outra pessoa. Entendi. Você está me Entendi, entendendo? entendi. Então, assim, hoje eu vejo que Jarinu, ela está aí com mais de 30 mil habitantes, né? Uma cidade que realmente parou num tempo, não é só questão de 20 anos, há muito mais anos atrás, e aonde acaba, eu vendo assim que a situação da cidade não desenvolve, a gente estava conversando antes de começar, né, a fazer aqui o vídeo todo, a gravação, da dificuldade, Marcos, que as pessoas se encontram para desenvolver, porque é aquela coisa, o meu umbigo.
É o meu umbigo. Não é tipo assim, Marcos, o seu umbigo, vamos juntar aqui, vamos juntar com o umbigo aqui, porque é um bem para todos, né? Entendido. Então, assim, eu acho que fica muito Venha a nós, o difícil. vosso reino nada, né? Eu acho que Mais ou fica, menos assim. eu acho que fica muito difícil. E quando a gente bate essa coisa no peito, Marcos, a minha cidade, eu sou filha de Jarinu, fica muito estranho porque a minha cidade não tem o que eu preciso, eu vou buscar na cidade vizinha. Entendi. Então eu acho que sai um pouco, assim, sendo um pouco da hipocrisia, né? Aí preciso do hospital, eu vou onde? Eu vou pra Jundiaí, Eu- eu vou pra Campinas, eu vou pra Atibaia. Então não use lá. Então, entendi. como a gente estranho, entrou né? nessa Entendi. situação aí, se eu venho e tudo mais, eu venho por este motivo, Marcos. Certo. Eu quero que as pessoas tenham um pouquinho, sabe, do direito deles. Porque aqui não existe direito. Aqui não existe. Aqui existe benefício para aqueles que estão no poder, aqueles que já passaram pelo poder, a qual eles usam, me desculpa a palavra, mas eu quando eu fui sair candidata a prefeita, né, porque eu não ia apoiar ninguém que saiu, porque eu não iria mesmo, porque não condiz com aquilo que eu acho, né? Então, assim, com a minha moral e ética, então eu não poderia apoiar nenhum deles, né? Até porque eu fui procurada pela maioria que saíram também, Sim. né? Para eu estar junto no grupo, e eu não quis, foi uma escolha minha. Mas o que eu vejo? Eu vejo, assim, que essa coisa dessa divisão, aonde só existe o benefício só para uma classe A, B e C tá na A. Tá como? Entendido. Então, é só isso, Marcos. Amanhã eu posso ir embora, Marcos. Amanhã eu posso falar assim, olha, eu não quero mais, né, pra gente já deu. E a gente não tá aqui por causa de política, não está, porque é como a gente falou desde o começo. Eu Sim. posso me aventurar em Jundiaí, a qual o Luiz Fernando sempre disse, Andréia, quando você quiser as portas abertas, tá aqui pra você. Quando você quiser sair junto com a gente no partido, você pode vir, a gente recebe de braços abertos. Porque a gente sempre trabalhou, Marcos. E Entendi. lembrando, se você pegar a minha carteira, a carteira dos meus filhos, do meu marido, ninguém passou pela prefeitura. Ninguém passou pela prefeitura. Então, quando a gente entra nessa, Marcos, você quer ser candidato? Eu vou vestir a tua camisa, cara. Eu vou vestir a sua camisa porque eu acredito em você. Mas eu vou te cobrar, cara. Se você não fizer, você tá lascado comigo. Então, eu sou assim. Entendi. Eu sou assim. Então, é isso, Marcos. Então, eu venho sim candidata, não sei por que grupo, se eu venho prefeita, se eu venho vereadora, se eu venho... Não sei ainda, mas eu venho. E o meu motivo é esse. Eu quero lutar pelas famílias carentes, Marcos, porque eu quero ver esses jovens, sabe, tendo seu emprego, esses jovens, sabe, podendo ter a chance de ter participado de um esporte, sabe, de trazer pessoas para Jarinu e poder dizer, não, realmente Jarinu é acolhedora, Jarinu realmente... Porque não adianta ter Jarinu aqui, simplesmente, para ter IPTU pago pelos forasteiros e aqueles que se diz filhos de Jarinu tendo benefício, ficando rico, porque você começa a procurar, você sabe que um tem fazenda, o outro tem sítio, o outro tem apartamento. E o que acontece mesmo com as famílias de baixa renda? Cada vez pior. E eu luto por eles. É por eles que eu luto. Entendido, muito bem. Julião, vamos lá então. Vamos fazer as considerações finais aqui. Eu quero primeiro aqui agradecer a recepção de vocês. Imagina, família atrapalhada. E falar uma coisa. O Julião me recebeu muito bem aqui, batemos um lero. Sim. A André me recebeu muito bem As portas aqui. estão sempre abertas. Muito isso obrigado. Julião, faça suas considerações então, por favor. Caroço, assim, quero agradecer essa oportunidade que você deu pra gente de falar um pouquinho da Andréia. O Júnior não fala muito. Mas o Alves é seu, amor. Lembrei, né, Marcos? Eu te emprestei. Mas o Alves é seu, Eu te amor. emprestei, amor. Muito bem. Mas assim, eu não sou de falar muito. Meu negócio é bastidores mesmo. Eu que dou Certo. uma força pra ela naquilo que ela precisa. Minha esposa, meu Certo. amor, a minha namorada, minha amante. Top. É meu Sua tudo. inimiga também. Top. De vez em quando nós saímos na rua. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, eu quero te agradecer essa oportunidade aí que você deu pra gente. E É um prazer. E eu falo pra você, muito obrigado vocês por terem acolhido eu aqui, né? Tô Isso. começando agora.
Já É deu o tudo podcast ambulante. É um projeto que eu pensei por mim mesmo Sim. e tô lutando aí. Conversei com Certo. vocês um tempo atrás, vocês cederiam uma entrevista, vamos fazer um podcast e tal. Fui bem recebido, isso já é muito importante. E peço para a Andréia fazer as considerações dela, então, por favor. Marcos, primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela tua vida, né? Por uma pessoa que não tem como eu não falar isso, né? Mas você, por ser funcionário público, está na minha casa. Eu espero que não tenha nenhuma retaliação à sua pessoa. Não terá. Não quero que as pessoas confundam o seu trabalho fora, né? E a Sim. nossa amizade E a também. nossa amizade. Sem né? dúvida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque eu tenho muitos amigos que são funcionários públicos, né? E que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, às vezes muitas pessoas podem confundir. Eu espero que isso não aconteça com você. Então eu quero te agradecer por você estar aqui. A porta da nossa casa sempre vai estar aberta, não somente para você, mas como para a tua família, como vocês abriram a porta para a gente lá. Obrigado. Né? E fomos recebidos com muito carinho. Pretendo um dia voltar lá de novo, Volte. que não seja na época de campanha. Volte lá, estamos lá aguardando. Já conhece o portão, já conhece o portão. E assim, quero agradecer a todos vocês, né, que vão estar assistindo, né, Marcos? Eu quero dizer algo aqui para vocês. Quem quiser ignorar toda, né, essa matéria, mas eu peço de coração para vocês, apoie esse cara. Apoie, gente. Porque é muito difícil o começo. E às vezes, o que a gente precisa, às vezes é só de uma palavra positiva, sabe? Às vezes a gente não tem coragem de ir lá e fazer. Mas se nós temos um amigo que quer e tem coragem, abraça a causa dele. Então, o que eu posso terminar fazendo essa gravação, eu não vou falar, porque de repente eu vou engasgar aqui. Podcast e tal. Tá. Ambulante. Mas de coração mesmo, não tem por que puxar seu saco não, viu, Marcos? Obrigado, mas assim, obrigado. que vocês honrem ele tá começando agora, e eu creio em nome de Jesus, Marcos, que você vai prosperar e nós vamos dar muita risada ainda. Muito obrigado. Eu bom? só tenho a agradecer então aqui. E um abraço vocês. pra população, um beijo pra vocês, viu, gente? Vem sim, me ó. conhecer, viu? Andréia Eu não fez o convite. mordo, eu não Muito mordo. bem. Eu falo pra vocês, meu muito obrigado, tá? Mais uma vez, pelo café, pela recepção, O pela gato, o conversa. barulho do gato. O gato aqui no colo, o gato brigando ali. Mas é assim, isso é legal. Isso é espontâneo e verdadeiro. Então aqui eu faço esse fechamento aqui do vídeo, agradecendo ao casal Júnior e André Alves, tá? Falo pra vocês que você tem a mesma oportunidade de fazer a entrevista junto comigo no podcast ambulante. Lembrando que o podcast ambulante vai até onde você está para você contar a sua história. É direito das pessoas se expressarem da forma que ela achar justo, desde que não ofenda terceiros, desde que não ofenda a religião, desde que não ofenda a fé do próximo e assim por diante. É direito de cada um contar a sua história e o podcast ambulante está aqui, tá ok? Eu vou cortar isso aqui para eu colocar no final do WhatsApp. Eu corto aí. Bom, eu vou precisar então fechar aqui o vídeo. Meu muito obrigado mais uma vez. Tamo e a gente junto. nós vamos tirar uma foto, porque eu vou fazer a capa e eu vou tirar uma foto com aquela câmera lá, tá bom? Tudo Sim. Então, bem. deixa eu fechar aqui o podcast Vai lá. ambulante. Obrigado, Um pessoal. abraço. Até Tchau, tchau. todos. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Fiquem com Deus e até Amém. mais. Tchau, tchau. Obrigado.